Eu sou a Lu e hoje, gravando aqui de casa por causa do distanciamento social, fiz a primeira parte de um desenho que eu acho que você vai gostar muito. Mas eu tenho uma mensagem para você. Jesus te ama. E eu também. É por isso que eu continuo fazendo vídeo e estes especiais em época de quarentena. Aqui nós temos o risco, uma cestinha com amor perfeito. Eu vou começar pelas folhinhas, eu vou usar pântano, pistache e branco para iluminar. Então, vamos começar por essas aqui, que elas estão aglomeradas, uma por cima da outra. Então, vamos começar pela última. Por que a última? Porque ela tá por baixo de todas as outras. Primeiro eu preencho inteiro. Pronto, preenchidinho. Agora eu faço a sombra. Sombra com um pouquinho só do verde pântano. Você tá vendo que a sombra vai onde tá encostado noutra coisa, onde tá por trás, por baixo. Aí eu puxo um pouquinho desse verde pântano aqui, ó, no meio. Você vai puxando de leve que eu digo é pouquinha tinta, tá? Ó, pouquinho, pouquinho, pouquinho. E você vai puxar pro lado que tem esses dois risquinhos, tá vendo? Todas as folhas eu coloquei esses dois risquinhos. Esse é o lado que você vai puxar o verde pântano. Então, fazendo isso, você pode lavar o teu pincel, com ele limpinho, você vai pegar um pouquinho do branco, vai colocar aqui, imediatamente do lado da linha do pântano, e vai fazer isso aqui, ó, vai sujar para aquele lado de lá. Depois você pega mais um pouquinho, e tirei o excesso ali, e pode colocar aqui do lado contrário. Aqui o espaço é pouco, é pequeno, então não dá para trabalhar muito a ranhura, mas você pode deixar assim, ó, bem iluminado. Esse pano tá soltando coisinha. Mas você pode deixar assim, ó. Você viu? Tem luz e tem sombra. Agora eu vou fazer a próxima, que é esta daqui. Ó, primeira, segunda, terceira e quarta. Vou preencher também. Faça todas as curvinhas, porque isso faz ficar mais interessante o trabalho. Agora, um pouquinho do verde pântano onde? Aqui embaixo. Porque ela tá por trás desta, ela vai ficar escurinha. Ela tá por trás desta também, então aqui também tem que ficar escurinho. Agora, eu vou subir com a linha no meio, sempre em direção à ponta. Vou dar uma esfumaçadinha aqui embaixo primeiro. Ó, pouquinho. O risquinho, se você olhar no teu risco, ele tá pra lá. Por quê? Porque ali eu preciso de sombra. Eu tenho contraste de luz aqui, sombra, luz e sombra de novo. Essa é a lógica da folha. Sempre você vai ter uma metade com sombra e luz e uma outra metade com luz e sombra. Você viu? Ó, luz, sombra, luz e sombra. Luz desse lado porque eu preciso que ela fique clarinha ali. Afinal, ela tá encostada naquela e ela tá por cima. Então, a luz está chegando nela e fazendo sombra na que tá embaixo. Um pouquinho de luz do lado de cá. Um pouquinho de luz aqui nessa pontinha. Pronto, mais uma.
Vamos para a terceira. Aqui a gente tem um espaço grande, então eu vou deixar ele preenchido com o pântano, que é a nossa cor da sombra, a cor mais escura que a gente tem. Pronto, preenchido. Agora eu vou fazer as sombras dessa folha. Esta, ela tá por cima de todas elas. Então, essa que a gente tá construindo vai ficar escurinha nesse pedaço. Desse lado de cá, ela tá por baixo do amor perfeito. Então, ela deve ficar um pouquinho mais escurinha também. E agora, eu vou puxar a linha do centro. Você viu, você reparou que eu puxei pra cá a sombra? Os risquinhos. Por quê? Porque desse lado, a folha tá por cima daquelas duas. Então, eu preciso iluminar. Olha aí. E agora eu coloco um pouquinho aqui. Por que que eu não comecei aqui embaixo? Porque aqui é área de sombra. A gente nunca coloca a luz em cima da sombra. Se você tem um quarto escuro e acende a luz, ele fica claro. Se você tem um espaço escuro, que é sombra, você coloca a luz, vai clarear. E finalmente, essa última folha, que ficou por cima de todas as outras folhas e ficou por baixo apenas aqui desse amor perfeito. Puxo aqui, ó, pelo centro. Eu vou empurrar para lá, o risquinho tá para lá, se você olhar no risco. Sempre lavando o pincel quando troca de cor. E eu vou iluminar todo esse lado. Coloco a tinta e dou uma puxadinha. E depois desse lado já vou iluminar também com um pouquinho só. Aí. Eu vou usar o próprio branco para fazer aqui uma linha nessa área. Você deve colocar aqui, ó, na divisão entre o branco e o pântano. Não precisa tirar lá do fundo, tá? Eu gosto de começar por aqui, ó. Não exatamente ali no escurão. E gosto também de fazer um acabamento assim, ó. Em algumas partes. Não um contorno total. Ranhura. E algum detalhezinho. Pincelzinho zero e verde pântano, viu? Tô usando. O meu aqui tá pronto. Eu tenho todas as folhinhas por trás do arranjo. Então, eu posso pintar para adiantar. Tá vendo aqui no meio, a gente tem uma, duas folhas e uma aqui, um espaço vago que eu tô preenchendo com verde pântano, que é um fundo. Ó, preenchi e daí pelo meio aqui tô dando umas pinceladinhas com verde pistache para fazer uma luz como se tivesse uma folha lá no fundo, tá? Aqui também, ó, já preenchi com o verde pântano. E agora sim, vou fazer esta folha aqui. Olha, preenchi com o pistache. Eu vou fazer uma sombra toda a volta. Olha só, sombra de todos os lados. Aqui no meio o risco, puxo pra lá. Vou iluminar só um pouquinho. Vou até pegar o pistache aqui, ó, junto com o branco. E um pouquinho aqui. Só isso.
Pronto. As folhas que eu podia fazer, já fiz. Faltou aqui, porque elas estão por cima da cesta. Então, agora, mesmo esse amor perfeito estando por trás da cesta, mas eu vou fazer a cesta, tá? Eu quero fazer ela agora, eu vou encher inteira com areia. Se você não tem areia, você pode colocar amarelo pele com um pouquinho do branco, ou você pode colocar o marfim. O efeito vai ser bem parecido. Você viu que eu não tô esfregando o pincel? Assim, ó, em cima das linhas, passe bem de leve, porque vai aparecer o risco e você precisa dele para fazer a trama da cesta. Eu vou preencher o meu inteiro, vai gastar um pouquinho de tempo. Inteiro que eu digo essa parte aqui. Aí depois eu volto para mostrar para você como fazer a luz e a sombra aqui nesse quadriculado. Preenchido. Agora nós vamos usar chocolate. Você pode usar o jatobá, você pode usar o marrom, são bem parecidos. E nós vamos fazer a sombra. Eu estava usando um pincel número 8 para preencher, e agora eu peguei o 2. Olha, pouquíssima tinta. Nós vamos trabalhar assim, ó, fileira por fileira. Porque se a gente for fazendo assim, corre o risco de confundir, porque isso aqui é bem confuso. Então, eu vou fazer assim. Aqui, tá vendo esse quadradinho? Eu vou deixar ele escurinho. Agora, esse quadradinho, eu vou pular e nesse quadradinho eu vou fazer assim, ó. Vou colocar uma linha e vou fazer uma puxadinha pra cima. Vou colocar aqui uma linha e vou fazer uma puxadinha para baixo. Agora, esse quadradinho eu pulo. Aí, eu venho nesse daqui que só tá aparecendo um pouquinho. Vou deixar ele escurinho também. Agora, eu vou fazer esta linha aqui, de quadradinhos. Esse vai ficar... Aqui eu vou fazer um pouquinho de sombra, porque tá por trás das flores. Agora, eu vou pegar... Aqui tem um vazio, esse daqui eu vou colocar aquela sombra. Ó, dos dois lados, dou uma puxadinha. Cuidado para você não puxar muito isso daqui, porque senão você vai cobrir toda a luz. Esse tem, esse fica vazio. Esse não tem, esse tem. Aí, esse não tem, eu tenho um quadradinho aqui que também vou deixar escurinho. O próximo, esse tem, esse não tem. Esse não tem, esse tem. Você já percebeu a lógica da sequência da sombra, né? Esse tem, então esse não tem. Esse não tem, então esse tem. Esse tem, esse não tem. Aqui, esse pequenininho aqui vai ter. Como é um cantinho, eu vou deixar escurinho também. Outro cantinho, vou deixar escuro, porque tá por trás das flores. Você viu que aqui eu não tô nem puxando, tô esfumaçando. Aí, agora, o próximo. Esse não tem, então esse daqui, ó, vai ter. Esse tem, esse não. Esse não, esse tem. Eu vou terminar, eu vou concluir essa parte, aí depois você confere pra gente finalizar. Olha como ficou. Nós trabalhamos as linhas nessa direção. Um pula um pula um. Então, ficou tudo intercalado. Agora, nós vamos trabalhar nesta direção. Então, eu vou começar por este aqui. Você não vai fazer nada nesses que você já pintou. Você vai fazer nesses que estão nesses que estão sem tinta. Você vai colocar a tinta aqui e vai puxar assim. Ó,
em cima da linha e puxando nesse sentido. Esse tem, então venho aqui. Aqui o último. E ali pra cá. Aqui, ó, fiz tudo escurinho porque tá por baixo. Agora, a segunda linha. Olha, coloco aqui, puxo, aqui tem um cantinho, puxo. Aqui tem mais um. Viu como vai ficando? Todos eles têm sombra e luz. Se eu coloquei esse tem aqui, ó, então esse vai aqui e ali. Percebeu já o que eu tô fazendo, né? Então, eu vou continuar e vou terminar o meu. Eu já comecei a iluminar para você ver qual a sequência. Tá vendo? Vou fazer esse daqui para você. Tô fazendo esses que estão assim primeiro. Então, aqui e aqui eu tenho luz. A sombra ficou para lá. Então, onde eu tenho luz, eu vou colocar um pouquinho de tinta e vou fechar. Ó, essa tinta, ela vai ficar mais grossa aqui no meio. Eu trabalho assim com o pincel, ó. Para eu não desmanchar essa sombra. Depois aqui, esse lado também. Olha, vai ficar assim. Depois, esse, não. Eu tô trabalhando só nas linhas da esquerda para a direita, tá? Então, agora, esse daqui eu tenho que pôr, ó. Até o finzinho. Aqui no meio vai um pouquinho mais de tinta, que eu dou uma espalhadinha. E depois do lado de cá, eu faço assim, depois aqui eu faço assim, tá? Ó, fica bem fininho nas pontas, no meio um pouquinho mais de tinta. Esse não, esse sim. Esse não, esse sim. Esta outra linha aqui. Então, esse eu já fiz, esse não. Esse sim. Preste atenção que essas pontinhas aqui, você não deve levar a tinta muito longe. Coloque a tinta no meio. Aí, você puxa pra cá e puxa pra cá. Você viu que eles quase se encontram, mas isso não é o mesmo elemento. Esse e esse não são o mesmo elemento. Agora, esse não e esse um pouquinho aqui. Aqui já coloquei. Aqui preciso de um pouquinho. Apesar de ser área de sombra, mas um pouquinho ali dá pra pôr. Aqui também é área de sombra, mas eu vou colocar só um pouquinho. Agora, a última, essa tem sombra aqui, então a sombra vai nessa daqui. Essas pontas aqui, ó, elas não se emendam, mas elas têm que ficar na mesma linha. Não pode ficar uma muito pra cá e outra muito pra lá. Sempre coloque assim um pouquinho de tinta no meio e dê uma disfarçada para iluminar o centro. Pronto. Agora, eu vou fazer nas outras linhas. Trabalhei nessa posição. Agora, eu vou trabalhar nessa posição. Aqui. Depois nessa, tô trabalhando essa faixa. Coloco no centro, puxo para os ladinhos, coloco no centro, puxo para os ladinhos. Não faça isto, começar no canto e puxar. Coloque sempre no centro, puxe para lá e puxe para cá. E um pouquinho aqui. Que é a área de sombra, nem vou fazer o último. Este daqui também, ó.
Agora, o próximo. Vou começar do de baixo. Depois, vou subindo. Pronto. Você já consegue ver aqui a trama da cesta? Um por baixo, um por cima? Eu já consigo. Pronto. Acho que você já entendeu como vai funcionar. Então, eu vou terminar a minha cesta. Olha como ficou a cestinha. Provavelmente, depois que secar tudo, eu vou fazer talvez iluminar um pouquinho mais aqui as linhas do branco. Mas agora, eu vou preencher essa parte aqui de baixo, com o areia. Preenchi. Agora, eu vou pegar um pouquinho do chocolate e vou começar daqui, ó. Vou fazer uma sombra aqui. Vou fazer uma sombra aqui. Já vou fazer uma sombra aqui também, ó. Tá vendo? Esses atravessadinhos assim, a gente vai fazer a sombra. Você viu que tem um risco? Então, nesse risco, eu tô passando a tinta bem em cima. Aqui a gente tem outro, ó. Vou fazer a sombra de um lado, do outro. E vou passar o pincel em cima do risco. Em cima do risco. Esses aqui tô fazendo em cima do risco também, ó. Aqui eu coloquei 2, aqui eu coloquei 3. Agora não dá. Mas no teu risco vai certo, tá? Na hora de desenhar aqui, eu me confundi. Bom, fizemos estes. Esses da ponta, ó, eu vou puxar aqui também. Aqui na ponta, esse é desse. Então, vai atravessado. Aqui também risquei torto, mas no teu risco vai certo. Agora, eu vou fazer uma sombra aqui embaixo, ó, inteiro. Eu vou disfarçar essa tinta pra baixo, deixando mais escurinho. Agora, eu vou lavar o meu pincel. E eu vou pegar o branco. E com o branco, eu vou iluminar. Eu vou começar iluminando aqui, ó. Não precisa deixar muito certinho, tá? É uma linha que você faz. Do mesmo jeito que você trabalhou o chocolate, agora você trabalha o branco. Só que o branco não vai atravessar, tá vendo aqui, ó? Vai ficar só no meio. Agora, vamos fazer esses atravessados. Para fazer o atravessado, eu vou bater o pincel ali e vou puxar. Aqui tem mais um e aqui tem um pouquinho. Vou pôr um pouquinho mais aqui que sumiu. Ó, pego tinta, coloco o pincel aqui e puxo. Não trago tinta até em cima, coloco aqui e puxo. Aqui é a mesma coisa, coloco o pincel e puxo. Vou colocar um pouquinho mais do branco aqui, que acho que ficou muito apagadinho. Eu vou pôr um pouquinho mais aqui, ó. Para deixar um pouquinho mais escurinho aqui embaixo. Assim ficou a cesta, já aproveitei para fazer essas duas folhinhas. Agora, nós vamos começar por esse amor perfeito aqui, que ficou por trás da cesta. Eu vou usar azul marinho, branco, lilás, amarelo ouro, azul hortênsia e o preto. Eu não vou preencher inteiro. Vou trabalhar com as cores mesclando direto no tecido. Eu vou começar aqui, ó, com azul marinho nessa área que é a flor que tá lá atrás. Você viu que eu não preenchi inteiro?
Eu vou trabalhar essas flores, pétala por pétala, flor por flor, para você seguir bem direitinho. E a gente vai compor um arranjo aqui que eu acredito que vai ficar bem bonito. Olha, agora eu tô terminando ali a pétala com um pouquinho do lilás. Vou deixar assim meio manchadinho. Agora eu vou fazer esta daqui. Esta eu vou começar, eu não vou lavar o meu pincel. Eu vou começar aqui, ó, com um pouquinho do azul hortênsia. Eu vou passar pelo lilás e vou terminar com o azul marinho. Eu vou usar nessa composição uma porção de cores. Se não tem as cores que eu tô usando, você pode pegar cores parecidas. Não tem que ser exatamente estas. Se você pegar cores parecidas, o seu trabalho vai ficar bem parecido e também vai ficar rico na coloração. Essa pétala aqui agora, eu vou pegar o azul marinho e vou pôr aqui embaixo. Um pouquinho mais. Tá, agora eu vou usar o lilás aqui. Vou misturar um pouco. Deixar o lilás aparecendo. Eu vou finalizar aqui com o branco. Vou puxar aqui esse branco. Olha o que eu tô fazendo, eu tô deixando tudo riscadinho. Vou colocar um pouquinho do branco aqui também. E um pouquinho aqui. Eu tô trabalhando assim. Quando eu quero fazer riscos, eu faço isso. Esta aqui, também vou colocar aqui o azul marinho. Atrás da cesta. Eu vou finalizar com o lilás. Um pouquinho de branco aqui, puxando assim, e só. Essa parte aqui, eu vou fazer um desenho, no teu risco vai, tá? Eu vou fazer aqui, ó, um desenho assim. Aqui nessa parte de fora, eu vou pegar o azul marinho, vou puxar. Eu vou completar com lilás. Pronto. Agora, eu vou fazer... Eu quero fazer aqui dentro o mesmo desenho. Essa coisinha aqui, ela é amarela. Depois, eu vou fazer aqui assim, ó. Isso daqui vai ser preto. Mas esse pedacinho aqui que restou, eu quero colocar o branco. Então, eu só marquei ali pra você ver, encostei, sujei. Acho que agora eu vou ter que esperar secar ali. Não consigo fazer. Como você tem o risco, então você não corre esse risco. Você não vai ter esse problema. Eu vou colocar aqui também. Eu tenho umas pinceladinhas assim, ó, de branco, do lado de cá também. Eu já vou colocar o preto. Porque esse branco a gente vai ter que esperar secar um pouquinho o preto para colocar. Porque senão ele fica meio cinza se a gente encosta nele. Já vou colocar o amarelo aqui dentro. Vamos esperar secar para fazer o acabamento ali, que eu tenho que reforçar o branco. Enquanto isso, nós vamos para esse outro amor perfeito. Este aqui, nós vamos fazer assim. Eu vou dar uma pincelada, vou preencher de... A gente tem aqui, ó, as 4 pétalas de trás. Essas duas aqui, eu vou preencher de branco. Pronto, agora eu vou pegar o rosa chá.
E eu vou dar umas pinceladas aqui, ó, na área de sombra. Um pouquinho aqui. Aqui para separar um do outro. Na borda. Viu que eu não tô, assim, me preocupando muito com... Tô fazendo... São manchinhas mesmo. Tá, foi o rosa. Agora eu vou fazer com o lilás. Aqui, ó, em cima desse rosa. Ele vai ficar manchado. E esta é a ideia. Pronta a parte de trás. Agora eu vou preencher essa parte da frente toda de branco também. Agora eu vou pegar só, preencher de branco, agora eu vou pegar só o lilás. Eu vou fazer uma mancha, tá vendo aqui, ó, o meio dessa pétala? Fica aqui, vou fazer uma mancha assim, ó, como se fosse um coração. Esse lado de cá vai aparecer só uma pontinha da mancha, e essa pétala maior, bem aqui no meio, também vou fazer uma mancha. Agora eu vou pegar um pouquinho do rosa chá e vou fazer uma mancha no meio da mancha. Mas a gente precisa separar aqui, ó, uma pétala da outra. Então, eu vou usar um pouquinho do cinza. Muito pouquinho. Só para marcar a divisão aqui das pétalas da área branca. Vou colocar aqui o amarelinho. Eu faço em forma de gota, geralmente, quando eu desenho, mas isso é assim, um triângulo. Tem um verdinho que eu vou colocar pistache aqui dentro. E agora eu vou usar o violeta para fazer o acabamento dela. Violeta, um violeta cobalto, tá? E a violeta cobalto é o violeta misturado com um pouquinho do branco. Vou fazer aqui essa partezinha que é um triângulo ali. E para essa pétala são 3 risquinhos. Para essa pétala mais 3 risquinhos. Que não se encostam aqui. E aqui, sem fazer contorno, saindo do amarelo, você pode pôr assim, ó, acho que já chega de risquinhos. Aqui a gente tem uma pincelada de branco e aqui outra. E essa pincelada de branco, ela se encontra. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, com um pincel zero, vou reforçar aquele branco que ficou para trás. Agora já secou um pouquinho, já tá pegando aqui o branco. Aqui também eu tenho um contorninho de branco dos dois lados. E esse preto aqui, ó, ele vaza um pouquinho para fora, para cima do branco. Aqui ainda posso fazer com o próprio branco. Aqui, ó, tem assim é quase um contorno. É perfeito isso aqui. Esse aqui também, ele já está pronto, porque ele é extremamente simples. A cor é muito diferente. Só arrumando aqui, onde subiu em cima da cesta e ficou meio manchado. Aí. Ah, posso pôr um pouquinho aqui também do branco, só para deixar um pouquinho mais dividido. Agora, nós vamos para o outro lado. Finalizamos essa primeira parte. Você vai treinando
O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. E você que tem me apoiado, eu agradeço muito.